Nosso texto base de hoje é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Irmãos, nós vamos ler este versículo, depois nós vamos ler mais alguns, mas eu estava fazendo meu devocional e aqui Paulo, antes dele trazer um monte de ensinos e repreensão para a igreja de Corinto, inclusive sobre a ceia, né? Nós sabemos que neste capítulo 11, Paulo trata sobre a ceia com os de Corinto. Só que é interessante, né? Que ele começa, antes das repreensões, antes daquilo que ele tinha que tratar com os de Corinto, com os irmãos ali, ele então começa dizendo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então ele começa trazendo para a igreja algo muito sério. E às vezes a gente passa por esse texto e a gente nem percebe o quão sério é esse versículo que Paulo fala aqui. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, Paulo está dizendo que a igreja deveria imitar ele, assim como ele imitava Cristo. E aí eu me parei pensando sobre esse texto aqui, quais atos e ações que estamos imitando? O que nós estamos imitando? Paulo, ele tinha uma certeza tão grande daquilo que ele fazia, que ele dá esse conselho para a igreja. Olha, vocês sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha, façam como eu faço, porque eu faço como Cristo fazia, né? Então, é algo assim bem forte. Porque será que a gente pode falar isso para as pessoas também? Nossos atos, ações, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se comportar como cristãos, a gente pode chegar para as pessoas e falar: me imitem. Vocês podem me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Então, vocês podem olhar aquilo que eu faço e vocês podem fazer também as mesmas coisas que eu, porque, né, eu estou imitando a Cristo. Será que os nossos atos, nossas ações, hoje, como cristãos, nós podemos falar como Paulo? Pode me imitar. Será que nós podemos hoje falar isso para as pessoas? E é interessante, irmãos, porque nós vemos que Paulo falou isso para a igreja de Corinto, mas se nós vamos ver a vida de Paulo, nós vemos que ele viveu isso que ele estava falando. Ele não falou por falar. Ele, com a sua vida, ele mostrou que isso era uma realidade na vida dele. Então, muitas vezes, a gente fala, mas a gente fica só nas palavras. Nossas ações, nossos atos, elas não são a mesma coisa que as nossas palavras. Então, eu fiquei me perguntando, né? Que Paulo, ele diz que ele imitava Cristo. Então, será que a minha oração é igual? Será que a minha oração é igual a de Paulo, consequentemente igual a de Cristo? Será que a minha oração, ela é uma oração realmente como Cristo orava? Será que a minha intimidade com Deus é igual? A minha intimidade com Deus é igual a de Cristo? É igual a de Paulo? Será que o meu amor ao próximo é igual ao de Cristo? É igual ao de Paulo? Porque se nós estamos imitando alguém, então nós temos que fazer do mesmo modo, né? Imitar é reproduzir ou tentar reproduzir fielmente o que foi ou é feito por outrem, as características
de alguém ou algo, inspirar-se, ter como exemplo, copiar. Então, isso que significa imitar, pelo dicionário. Então, reproduzir ou tentar reproduzir fielmente. Então, nós estamos reproduzindo fielmente a Cristo na nossa vida? Porque Paulo está falando isso. Sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então, ele estava dizendo, olha, como eu faço fielmente como Cristo, vocês podem, então, olhar o meu exemplo e me imitar também. Então, esse versículo, né, eu estava fazendo meu devocional essa semana, e isso me chamou muito a minha atenção. Como está a minha imitação de servo de Cristo? Eu estou sendo realmente um servo que está imitando seu mestre ou não? A minha vida, ela pode ser dita, como Paulo disse, olha, pode me imitar. Porque se vocês fizerem do mesmo jeito que eu faço, vocês estão fazendo do mesmo jeito que Cristo fez. Será que nós podemos, irmãos, falar isso sobre nós mesmos? E a gente vai para a vida de Paulo e a gente vê que Paulo não falou por falar, mas que ele realmente falou daquilo que ele vivia. Era uma realidade isso na vida de Paulo. E muitas vezes a gente pensa assim, mas é impossível fazer como Cristo. É impossível fazer como Cristo. Será que é impossível? Paulo fez. Paulo era alguma coisa diferente? Não. Paulo não era diferente da irmã Rosa, Paulo não era diferente da Ivete, Paulo não era diferente do Rogério. Ele era homem como nós somos. Ele não tinha algo mais do que nós. O que Paulo tinha? Tinha Deus. Então, se eu tenho Deus, então eu não sou menor do que Paulo, ou não deveria ser menor do que Paulo. Mas nós estamos muito aquém de poder dizer para as pessoas, sejam meus imitadores, como eu de Cristo. Nós estamos muito distantes disso, né? Porque nossa vida não tem refletido isso. Então, nós vemos aqui que Paulo, ele realmente foi alguém chamado por Deus e ele aceitou esse chamado na sua vida e ele fez tudo para que ele realmente fosse um imitador de Cristo. Mas nós estamos aqui nesta noite porque nós fomos chamados por Deus também. Cada um de nós foi chamado por Deus. Mas e como nós temos vivido a nossa vida cristã? Irmãos, às vezes a gente está tão longe por coisas que deveria ser normal na nossa vida. Por exemplo, é o que eu citei aqui, a nossa oração. Nossa oração, às vezes, é tão pouca. Mas se Deus já sabe, né, o que eu preciso, por que eu devo orar? Nossa, Jesus, ele sempre que Jesus tinha alguma coisa, ele corria para orar, pedir ao Pai. Nós vemos Jesus orando em várias situações. E olha que Jesus não tinha o pecado na vida dele. E nós vemos Jesus sempre procurando estar na presença do Pai, orando ao Pai, pedindo ao Pai. Então, como nós temos sido imitadores de Jesus na oração? Às vezes nós passamos a semana toda sem orar direito. Essa oração que a gente faz na hora de agradecer pelo alimento, né? Essa oração não conta, irmãos, como uma vida de oração. Nem essa oração que às vezes a gente faz já deitado na cama. E a gente lembra antes de dormir de agradecer a Deus pelo dia, ou pedir uma boa noite de sono. Essa oração também não conta como uma vida de oração. Uma vida de oração é eu realmente tirar tempo para orar. É eu dobrar meu joelho e buscar a Deus ali
de todo o meu coração. Quarta-feira nós temos oração aqui na igreja. Beleza, quarta-feira teve um monte de pedidos de oração. Toda quarta-feira temos bastante pedido de oração. Você tem orado por esse pedido na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça? Irmãos, nós temos uma facilidade muito grande de orar quando a oração nos interessa. Por exemplo, quando eu estou doente, quando eu estou com problema, quando eu estou com uma necessidade, eu busco a Deus. Eu oro, né? Às vezes eu oro lavando a louça, eu oro lá no tanque, eu oro, né, dentro do carro. Por quê? Porque eu preciso que Deus resolva o meu problema. Então, eu estou em constante oração. Mas quando eu não tenho nada, digamos assim, especial para pedir a Deus, para mim, muitas vezes eu não uso essa mesma tempo de oração para orar pelo irmão que pediu oração para mim, né? Eu não, não é comigo, não é comigo. Vocês acham que Jesus ia orar por ele? Quando Jesus saía para orar, vocês acham que ele ia orar por ele mesmo? Ou ele ia orar por nós? Então, irmãos, vocês estão vendo como a gente está imitando muito pouco Cristo na nossa vida? Porque a nossa oração, ela tem se tornado numa oração muito, muito individualista. O mundo caminha para isso, o mundo caminha para ser muito individualista, né? Por causa da falta de segurança, por causa de tanta coisa que acontece, cada vez mais as pessoas estão se fechando, né? A gente não pode mais deixar nossos filhos brincar na rua. Hoje em dia é muito perigoso, não dá para a gente deixar, né? Brincar à noite, então, nem pensar, né? Nós estamos sempre cuidando, nós estamos nos tornando individualistas. Antigamente, os vizinhos da rua todos se conheciam, né? Você saía na rua, já vinha a vizinha conversar com você. Hoje em dia, na maioria das vezes, a gente nem conhece os vizinhos. Não sabe nem o nome dos nossos vizinhos. É um que o outro que a gente sabe. A maioria a gente não conhece. Por quê? Porque o mundo tem se fechado, né? Isso é uma coisa do mundo. Mas a igreja, ela não pode ter essa visão. A igreja, ela precisa ter uma visão de que somos membros, e nós precisamos estar juntos para formar o corpo. E um dos mandamentos de Jesus é esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo a ponto de clamar a Deus, de buscar a Deus por minha vida, eu também tenho que amar o meu irmão da mesma forma, a ponto de clamar por ele, buscar a Deus por ele, interceder pela vida dele, me colocar na oração pela necessidade do meu irmão. Então, a gente vê que a gente tem falhado muito na nossa vida de oração. Uma vida de oração, como eu falei, não é só o culto de quarta-feira. O culto de quarta-feira é um reflexo da nossa vida de oração diária. E eu costumo falar que é um reflexo mesmo, irmãos. Quem não ora, não tem uma vida de oração na sua casa, vai chegar aqui na igreja e vai orar 5 minutos. E não vai conseguir orar mais do que 5 minutos. Não consegue. O nosso culto de oração é 1 hora. Mas geralmente de oração mesmo não passa de 15, 20 minutos, irmãos. E ainda porque eu vou levando, porque eu sei que tem muitos irmãos que já não estão orando faz um tempão. Porque nós primeiro temos a palavra, depois nós temos louvor ainda aqui e tal. Então, oração mesmo não passa de 20 minutos. É muito pouco tempo de oração. Muito. Isso reflete como é a nossa vida de oração em casa. Porque se nós oramos em casa, nós temos aqui na igreja oração também. Quando eu era pequena, né, que eu sempre me criei na igreja,
os cultos de oração era só oração mesmo. Era 1h30 de joelho dobrado. Não tinha palavra, não tinha louvor no culto de oração, e era joelho dobrado. Jovem, criança e adulto. 1h30 orando. Então hoje, por que nós também não vemos tanta manifestação do Espírito Santo no nosso meio? Por que a gente não vê tanta cura? Porque não há busca por Deus. Não há busca. Antigamente, quase todo culto de oração, alguém era batizado no Espírito Santo. Eu vivi nessa época, né? Eu cresci na igreja. Meu pai se converteu um pouco antes de eu nascer. Então, meu pai tem muitos anos de conversão. Então, a gente via o manifestar de Deus. A gente via muitas coisas que aconteciam, que hoje a gente não vê mais. Deus mudou? Não, Deus não mudou. O Espírito Santo não mudou. Mas o cristão de hoje mudou. A oração, ela não faz mais parte quase da igreja. A maioria das igrejas não tem mais culto de oração. A maioria não tem mais culto de oração. Então, talvez nós devemos voltar. Em vez de fazer tanta coisa como tem por aí, né? Eu até comentei com o Isaías hoje, que estava vendo uma igreja. Eu falei para o Isaías, mas como consegue fazer tanto evento? Todo final de semana tem um evento. Eu falei, meu Deus, mas como consegue? A gente só faz de vez em quando e não é fácil fazer. E assim todo. Por quê? Porque é um ativismo. Precisa ter uma novidade para as pessoas virem para a igreja. Se não tem uma novidade, o culto não foi bom. Aí a primeira coisa que foi tirada da igreja é a oração. Então hoje o cristão não sabe mais orar. Ou ora muito pouco. Nós devemos voltar então a ter uma vida de oração. Para que nós possamos um dia chegar como Paulo e falar, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de amor ao próximo, que eu falei. Quantos pedidos de oração nós tivemos aqui nessa quarta-feira? E será que alguém lembrou na quinta, na sexta, hoje nós já estamos no sábado? Você lembrou? Mas eu não lembrei do nome do irmão, mas não tem problema. Deus sabe quem é o irmão que você está se referindo. Deus sabe, né, quem é a pessoa, mas a gente não lembra, irmãos. Mas a gente gosta de ser lembrado nas orações dos outros, né? Como é bom ouvir, olha, eu orei por você. Como é gostoso, né, irmãos? A gente ouvir isso de outra pessoa, olha, essa semana eu orei por você. Que bom que é ouvir isso. Alguém que está preocupado comigo, pedindo a Deus pela minha vida. Como é bom, né? Mas, às vezes, nós não fazemos o mesmo com o nosso próximo. Então, está difícil da gente falar como Paulo, né? Sede meus imitadores. Está bem difícil, porque a gente não tem vivido uma vida assim. Então, nós vamos ver algumas coisas que provam que Paulo, ele falou e ele vivia aquilo que ele falava. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo aqui, ele mostra nesse texto que ele perdeu muitas coisas por amor a Cristo, e ele perdeu mesmo. Mas Paulo nos mostra aqui que ele não voltou às velhas práticas. Ele conheceu a Jesus e ele não voltou às velhas práticas. E ele
coloca ainda de tal modo que ele fala assim, e as considero como esterco. As coisas que ele tinha perdido, para ele não tinha valor nenhum. Paulo, depois que conheceu a Cristo, ele não sofreu pelas percas que ele teve. E foram muitas. Paulo, ele era bem visto na sociedade. Paulo era grande na sociedade. Era o seu Paulo, o seu Saulo, né? Ele era ovacionado. Depois ele perdeu tudo. Com certeza, Paulo tinha uma vida estável, né? Ele era lá um comandante, algo importante, então, com certeza, ele tinha uma vida estável. E ele perdeu tudo. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, para mim, o que eu perdi, e quantos cristãos hoje que estão chorando por percas. Eu perdi tal amizade porque eu comecei a vir na igreja. Eu perdi tal coisa pela igreja. Eu perdi de beber por causa da igreja. Estão se lamentando por coisas que Paulo aqui diz que para ele era como esterco. Tem muito cristão chorando pelo mundo, pelas coisas que não pode fazer hoje porque é cristão. Então, como que o cristão que chora por coisas que não são mais para ele, pode dizer, sede meus imitadores. Paulo não chorou pelas percas. Ao contrário, ele falou, olha, aquilo para mim, perdeu todo o valor para mim. E Paulo era um teólogo da época. Ele foi doutrinado pelo maior teólogo da época, o Gamaliel. Então, Paulo, ele tinha motivos até para dizer, olha, ou tinha motivos de dizer para chorar, né? Porque, olha, onde ele foi parar depois que ele aceitou a Cristo. Mas ele não chora por aquilo. Ele diz, olha, aquilo para mim não tem valor. Por quê? Porque ele entendeu que ter achado Cristo na vida dele era muito melhor e muito maior do que qualquer outra coisa que ele veio a perder. A sua posição e tudo mais que ele perdeu. Então, nós vemos que Paulo, ele nunca mais voltou às velhas práticas. Paulo nunca mais voltou a ser o Saulo de antes. E muitos cristãos de hoje estão voltando às velhas práticas. Estão chorando por percas, porque não vê que tendo Cristo na vida é muito maior do que talvez alguma coisa que você perdeu. Porque todos nós, ao aceitarmos Jesus, sim, nós vamos ter percas na nossa vida. E essas percas vão desde a área financeira, na área sentimental, na área familiar, que vai ter pessoas da nossa família que não vão entender, não vão aceitar a nossa nova maneira de viver. Vão nos criticar, alguns não vão querer andar mais junto com a gente. Em alguns casos, a gente não vai mais poder andar junto. É perca. E quando eu falo perca financeira, por quê? Porque agora eu tenho que andar certinho, né? Eu não posso mais burlar para ter um lucro maior, né? Eu preciso andar corretamente. E no Brasil, que tem um histórico de ser corrupto, né, irmãos? É difícil andar certinho, não é? Eu falo sempre, né, às vezes a gente fala, nossa, mas a corrupção no Brasil é duro. Mas se a gente for pensar, o Brasil foi colonizado como? Ele foi colonizado, os portugueses traziam para cá os ladrões, os que tinham matado, tal, o castigo era vir para o Brasil, né? Só as piores espécies de pessoas que vinham para o Brasil.
Então, quer dizer, a corrupção no Brasil, ela já nasceu com o Brasil, né? E hoje em dia, a gente vê pessoas que querem levar vantagem em tudo. É um absurdo isso, que engana as outras pessoas, né, para conseguir uma vantagem em todas as áreas da sociedade. Não é só lá em cima, na política, não. Lá em cima reflete como é a sociedade no geral. Por quê? Porque quem que elegeu quem está lá em cima? Eles estão lá porque o povo colocou. E o povo colocou por quê? Porque age do mesmo modo. E, infelizmente, não deveria ser assim. Mas é. Mas aí a gente vem para a igreja e a gente vê que a gente não pode mentir mais, né? Para tirar proveito no negócio, né? A gente tem que andar certinho, a gente não pode, né, mentir, a gente não pode enganar o nosso irmão, a gente não pode roubar. E aí, muitas vezes a gente, não. É perca, irmãos. Vai ter perca, sim. Para viver uma vida conforme a palavra de Deus, vai ter perca, sim. Eu preciso falar a verdade. E hoje em dia a gente sabe que é difícil, né? Para quem tem o seu negócio próprio, então, é mais difícil ainda. Porque parece que tudo conspira para você entrar no sistema. Então, a gente tem que estar sempre se policiando para não errar. Se a gente se corromper nas pequenas coisas, a gente vai se corromper lá nas grandes coisas. O que a Bíblia diz? Se você é fiel no pouco, sobre o muito, você vai poder ser colocado, você vai continuar sendo fiel. Mas quem se corrompe no pouco, significa o que é? Se tiver muito, vai se corromper no muito também. Vai se corromper também. Porque se nós deixarmos que a corrupção entre no nosso coração numa rifa, mas o que é só isso aqui? A gente vai se corrompendo em coisas maiores, irmãos. Em coisas, às vezes, que a gente nem percebe. Quantas vezes que já aconteceu comigo de ir em algum lugar e a pessoa me voltar o troco errado, me voltar a mais, que seja R$2 que me volte a mais, não é meu esse dinheiro. Posso ficar quietinha, a pessoa que errou, não fui eu que errei. Mas eu sempre, você deu a mais, esse aqui é seu, esse aqui é seu. Então, assim, se a gente se corromper por R$2, a gente vai se corromper por 10, por 20, por 1 milhão. Irmãos, quando a gente deixa que pequenas coisas, que a gente acha que é pequena, entra no nosso coração, é o que Satanás quer, para nos desviar do caminho. Tem muita gente que fala assim, eu não dou o dízimo porque meu dízimo é R$10. Se você não dá R$10 para o Senhor, você não vai dar 100. Quando você ganhar, você não vai dar 100. Um porque, é muito pouco, o outro, porque é muito. Essa é a nossa visão humana. Essa é a nossa visão carnal. A nossa igreja é uma bênção, né? Domingo, hoje, agora já foi uma sexta embora, mas domingo estava barrotado ali de alimento. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Porque eu sei que não tem faltado na casa dos irmãos. Por que aqui a mesa de alimento é uma bênção? Porque na casa dos meus irmãos é uma bênção. Meus irmãos não têm falta de alimento. Então, eles podem dividir com quem precisa aqui na igreja. Entende, irmãos? Mas, às vezes, a gente é tão egoísta, está com a dispensa abarrotada de alimento, mas levar 1 quilo de feijão, não. Então, vocês veem que a gente se corrompe por pequenas coisas na nossa vida. São coisinhas pequenas que a gente, às vezes, passa batido. Mas que lá dentro vai criando coisas. Quem sente saudade do Egito, nunca vai chegar na Canaã. Essa é a realidade. Se eu sentir saudade das coisas que eu perdi por amor a Cristo, talvez eu nunca veja Cristo. Paulo, ele não sentiu saudade. E Paulo perdeu muito. Mas ele não sentiu saudade.
Ele não sentiu, ele considerou tudo esterco. Por isso que Paulo disse, sede meus imitadores. Ele podia dizer isso. Paulo enfrentou todos os sofrimentos. 2 Coríntios 11, do 23 em diante. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade e em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores que me oprimem cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Isso foi o que Paulo enfrentou. Gente, você acha que você tem sofrido por causa de Cristo? Você acha mesmo que você tem sofrido por causa de Cristo? São essas coisas que deram a Paulo essa ousadia dele poder dizer para as pessoas, sede meus imitadores. Olha o que ele sofreu. Diz aqui, recebi 5 quarentenas de açoite menos um. Quer dizer, 39 açoites, 5 vezes de 39 açoites. Irmãos, vocês não pensam que os açoites eram fraquinho, né? Não pense que era uma varinha que nem você apanhou do seu pai, da sua mãe. Olha o que Paulo passou. Fome, nudez, naufrágio. Tudo isso Paulo passou. Por quê? Por causa de Cristo. Ele não passou isso porque, não, ele passou isso por causa de ser discípulo de Cristo. Ele apanhou, ele foi perseguido porque ele era discípulo de Cristo. Então, o que nós temos suportado por Cristo, irmãos, às vezes é uma cara feia de um amigo ou de um parente nosso. Isso é o máximo que a gente sofre por Cristo. Às vezes é alguém tirando sarro de nós, né? Porque a gente diz, isso aí eu não faço. Mas é isso. A vergonha que nós passamos, às vezes, é essa. Então, nós não sabemos o que é sofrer por Cristo. Nós não sabemos. Porque a nossa vida ainda é muito boa. E tem muito cristão reclamando. Reclamando por sofrer por Cristo. Reclamando porque, e agora, o que será de mim? Então, para que a gente possa ser como Paulo, ser de meus imitadores, nós precisamos muitas vezes suportar as provações por causa de Cristo. E as provações, talvez hoje em dia não sejam açoites, né? Nós ainda vivemos num país livre, não passamos por coisa que pessoas que não têm um país livre passam, né? Há pouco tempo na China foi morto um monte de cristãos, apenas por ser cristãos. A gente acha que isso não acontece no século XXI, acontece sim, irmãos. Nos países muçulmanos, China, Coreia do Norte, esses lugares ainda acontece muito. Muitos cristãos são mortos por ser cristãos. E nós estamos vivendo aqui. E o que nós temos suportado por amor a Cristo? Qualquer coisinha, isso é demais para mim. Né? Ai, meu Deus, é aquele lamento que nós muitas vezes passamos. Então, a igreja de Cristo, parece que não quer sofrer por Cristo.
Até porque esse falso evangelho que tem se pregado hoje, né? Que Deus é amor, né? Do benefício. Que Deus é amor, então, tem criado essa geração de cristãos que não suporta sofrimento. E o que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas ele diz mais uma coisa. Tome a sua cruz. Isso significa que cruz é sofrimento, gente. É peso, é dificuldade. É isso que Jesus ele não nos enganou. Ele disse, olha, vocês no mundo vão ter aflições. Vocês vão ter aflições. Se você quiser vir me seguir, ó, você é bem-vindo, mas você tem que negar a si mesmo e você tem que tomar a sua cruz. Ele não diz que você tem que tomar o seu milagre, como se prega hoje. E aí o cristianismo de hoje, né? Você é precioso. Então ninguém mais quer se carregar a cruz. O cristão de hoje não quer passar por sofrimento. Ele não quer. Qualquer coisinha que aconteça na vida, mas se eu tivesse no mundo, seria melhor. Será mesmo? Brinquei essa semana lá em casa, né, que esse calor quase me matou essa semana, irmãos do céu. Na menopausa, esse negócio aí triplicou. E aí, acho que o Rafa ligou para mim durante a semana, eu falei para ele, Rafa, se eu tinha alguma coisa errada na minha vida, eu preciso consertar logo, porque eu realmente vi que no inferno não dá para mim ir de jeito nenhum. Eu não estou aguentando aqui. Então, irmãos, às vezes a gente acha que o sofrimento daqui é muito grande. É porque falta a noção do que está por vir. Então, mas o cristão de hoje está um cristão mal acostumado, porque ele não quer mais sofrer por Cristo. Quando eu falo sofrer por Cristo, é sofrer para você não se tornar igual ao mundo. Isso, lógico que traz sofrimento em nós. Mas o cristão de hoje não quer, porque se colocou na cabeça do cristão de hoje que né? Deus é só amor e eu sou precioso, ao ponto, né, desses hereges que usam o púlpito hoje em dia falar que nós somos o centro do coração de Jesus. Olha só, cada absurdo que a gente ouve. Você não é o centro do coração de Jesus. É Deus o centro do coração de Jesus. E precisa ser o centro do nosso coração também. Precisa ser o centro do nosso. Jesus só foi para a cruz porque ele obedeceu o Pai. Porque lá no Getsemane ele falou, Pai, se for possível, não deixe passar por isso. Mas seja feita a tua vontade. Paulo, no texto que nós lemos que Paulo passou por tudo que passou para dizer como Jesus, olha, eu não queria passar por isso. Mas se eu tiver que passar, por amor a Cristo. Por isso que Paulo pôde dizer, sede meus imitadores. Então, Paulo, ele enfrentou os sofrimentos e ele passou por todos os sofrimentos sem negar a Cristo. Paulo viveu cheio do Espírito Santo. Eu acho que esse é o segredo, né? Para poder vencer o que Paulo venceu, para poder não amar as coisas que perdeu. Esse é o segredo, estar cheio do Espírito Santo. Vamos para Atos 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Só esses versículos. Gente, até a roupa de Paulo fazia milagre. Ele era tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, que as roupas que ele usava, curava, expulsava o demônio. Vocês têm noção do que é isso? E espírito maligno sair só com a roupa de Paulo.
Às vezes a gente vai orar por alguém que está possesso, não é fácil fazer o bichinho sair da pessoa, né? Imagine, só a roupa de Paulo fazia com que o demônio saísse. Gente, é maravilhoso, demais. A gente não consegue imaginar. E Paulo, nós sabemos muito milagre que Paulo fez, né? Paulo ressuscitou uma pessoa, lembra? Que ele estava pregando e o moço estava sentado na janela, caiu, Paulo ressuscitou. Então Paulo podia falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava cheio do Espírito Santo, cheio. Vamos ler outro texto, 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem de Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Paulo está falando dele mesmo aqui. Paulo chegou a ser arrebatado até o céu mesmo, até o paraíso. E ele diz que ele ouviu palavras. Gente, como alguém, que experiência que Paulo teve. É inimaginável para nós, né? É inimaginável para nós saber que alguém, sem passar pela morte, foi ao céu, né? E voltou para contar o que ele viu lá. Para contar não, para dizer que ele foi, porque o que ele viu lá ele não falou. Mas isso só alguém que anda com Deus realmente, que tem uma vida cheia do Espírito Santo. Porque senão não tem essas experiências com Deus. Qual foi a última experiência sua com Deus? Qual foi? Porque talvez a gente não seja arrebatado até o terceiro céu, mas a gente pode ter experiências com a glória. Mas qual foi a última experiência que você teve com o sobrenatural de Deus? Com o sobrenatural de Deus. Qual foi? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Porque às vezes a gente não precisa, né? Ver anjos ou tudo mais, mas ouvir a voz de Deus. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Dizendo para você, cuidado, ou pode ir, pode fazer, está tudo bem. Quando foi? Pessoas cheias do Espírito de Deus. Pessoas capazes de viver o sobrenatural de Deus. Tem sido escassa no meio da igreja nos dias de hoje. A gente não vê mais. E, infelizmente, a gente vê muita gente falando heresias, falando de coisas que não são reais no mundo espiritual. Eu tomo muito cuidado com pessoas que vêm falando muita coisa assim, porque Paulo podia falar, repreender, como era o que ele estava fazendo aqui aos Coríntios, porque ele vivia. Quer dizer, ninguém podia dizer, Paulo, mas você está falando isso, mas olha o que você faz, né? Será que as pessoas podem falar isso de nós? A nossa pregação condiz com a nossa maneira de viver? Aquilo que a gente fala é aquilo que a gente vive? Ou às vezes a gente vai falar e as pessoas vão dizer, mas você não está fazendo. Irmãos, já falei aqui, eu não gosto de trabalhar com possessão. Não gosto mesmo. Contrário do pastor Isaías, eu não gosto. Mas já acompanhei muitas possessões. E Satanás, ele gosta de expor as pessoas. E já vi muitas vezes alguém tentando expulsar. E ele fala, mas você faz isso. Então, às vezes é isso. Será que nós podemos ser como Paulo, sede meus imitadores, como eu de Cristo?
É interessante, irmãos, que Paulo podia dizer para os coríntios, olha, imitem Cristo. Vocês precisam ser imitadores de Cristo. Paulo podia dizer isso. Mas, Paulo, ele, no texto que a gente leu, diz que ele sofria, né, pelas igrejas. Paulo, ele tinha um compromisso com o povo de Deus, com os irmãos, ele tinha um compromisso. E ele não podia falar para os irmãos aquilo que ele mesmo não praticava. Por isso que ele fala, vocês podem me imitar, porque eu imito Cristo. É interessante isso. É interessante a gente pensar que Paulo, ele se coloca nessa posição diante dos irmãos. Vocês podem fazer, porque eu estou fazendo, imitando Cristo. Será que as pessoas podem ver isso em nós? Que nós estamos imitando Cristo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, dentro da nossa casa. Porque às vezes a gente esconde bem, né, das pessoas. Mas lá dentro da nossa casa, a gente não esconde nada, não. Lá dentro da nossa casa, a gente às vezes trata mal o nosso cônjuge, trata mal nossos filhos, fala coisa que não deve, fala palavrão, fala coisa que não convém a um cristão falar, nem mencionar, assiste coisa que não deve, que hoje está tão fácil, né? Está na mão. Será que nós podemos dizer, sede meus imitadores, como eu de Cristo? Como nós temos sido cristãos? Que cristãos nós temos sido? Está na hora da gente ser mais como Paulo. Está na hora da igreja perceber que ela precisa ser mais Paulo. Nós precisamos ser pessoas de oração, de comprometimento com as coisas de Deus, com comprometimento realmente com a palavra cristão. Se você não é, você precisa ser. Você precisa ser um cristão verdadeiro. Muitos, Mateus 24 diz que muitos naquele dia vão dizer, mas Senhor, em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônio. Em teu nome nós fizemos tanta coisa. E Jesus vai dizer, ó, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Vocês usaram o meu nome, mas vocês não imitaram a minha maneira de viver. Nós temos que dizer que somos cristãos e temos que imitar a maneira de viver de Cristo. Não é só o nome de cristão que leva para o céu. É viver a vida como Cristo viveu, que nos leva para o céu. Então, esse negócio de eu sou cristão, mas eu levo a vida do meu jeito, você está se enganando a si mesmo. Você está indo para o inferno e não para o céu. Você vai chegar diante de Deus e Ele vai dizer, olha, eu não conheço. Por quê? Porque vocês praticam a iniquidade. No céu só entra santo. Se você pratica iniquidade, você não vai para o céu. Não vai. Sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Que nós possamos ser como Paulo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te peço, Senhor, que a tua palavra fale aos corações, Senhor, de maneira que o teu Espírito Santo, Senhor, é que nos capacita a entender a tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de cada um, abençoa, Senhor, cuidando da sua casa, dos seus familiares, Senhor, e que este final de semana sejam, Senhor, guardados por Ti. Também abençoa o nosso culto amanhã à noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos.